O programa Saber Direito desta semana é com o professor Fernando Neri. O curso é sobre biodireito. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Este é o Saber Direito e eu sou Sérgio Mourão Corrêa Lima, professor de Direito Empresarial da Universidade Federal de Minas Gerais, responsável por ministrar aulas sobre análise jurídica da economia, linha de pesquisa desenvolvida por nós naquela faculdade. Trouxemos na primeira aula uma exposição sobre os elementos jurídicos e econômicos a respeito desta nova linha de pesquisa, abordando os aspectos subjetivo e objetivo do direito, da economia, falando a respeito do funcionamento das atividades das instituições financeiras, como forma de propiciar o terceiro dos fatores produtivos, ou seja, os recursos financeiros, para o incremento das atividades econômicas. Tratamos também do funcionamento dos bancos, mediante o recebimento de dinheiro em depósito e o empréstimo, produzindo moeda escritural. Falamos a respeito das crises de 1929 e de 2007 e das escolas econômicas keynesiana e da escola austríaca. Tratamos, por fim, dos mecanismos de proteção do depositante correntista e de controle da quantidade de moeda no mercado. Esses foram os temas da primeira aula. Na segunda aula, nós tratamos de destrinchar o mercado financeiro em seus 4 subgrupos, ou seja, o mercado financeiro estrito sensu, o mercado de seguros e previdência complementar, o mercado de títulos e valores mobiliários e, por último, o mercado de previdência complementar fechado. Na terceira aula, nós tratamos das funções reguladora e fiscalizadora exercida por órgãos do Estado. E aí traçamos o mecanismo de funcionamento dos Estados, identificando principalmente as funções legislativa, executiva e jurisdicional. E nesta aula, especificamente, nós vamos abordar ou tratar de um caso. Enfim, vamos fazer um estudo de caso à luz da análise jurídica da economia. Caso este que envolve 2 práticas, primeiro a compra de uma participação acionária e, por fim, um empréstimo convertido por meio de um ajuste patrimonial contábil em doação, na maior parte, e empréstimo na segunda. Trata-se de um estudo desenvolvido no programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da UFMG, que ensejará a elaboração de um parecer institucional daquela faculdade, que será entregue a delegados de Polícia Federal e ao Ministério Público Federal, oportunamente, como forma de contribuição do ambiente acadêmico à prática do direito, principalmente do direito aplicável a fenômenos de natureza econômica. Durante os estudos, houve a contribuição de vários alunos do mestrado, do doutorado, que coletaram dentro dos sites de cada uma das instituições mencionadas nos acontecimentos, nos fatos que nós cuidaríamos de abordar, coletando as informações e trazendo suporte para que a gente possa, afinal, tecer as considerações e chegar às conclusões do direito acerca dos fatos. Então, vou iniciar a exposição, lembrando que nós já havíamos dito na primeira aula que o mecanismo de funcionamento dos bancos consiste basicamente nas operações passivas, e a principal delas é a captação de dinheiro por meio de depósito, e as operações ativas, o empréstimo deste dinheiro e do patrimônio do próprio banco a devedores mutuários. Obviamente que, em cada uma destas operações celebradas pelo banco, ou seja, toda vez que o banco empresta dinheiro através de mútuo, ele obtém
o correspondente direito de crédito junto ao devedor mutuário. Ou seja, banco empresta dinheiro, banco, então, tem o direito de receber o pagamento pelo dinheiro emprestado, né? Ou seja, o pagamento do empréstimo na data do vencimento. Cada operação de crédito gera para o banco, portanto, um crédito. O conjunto de créditos que o banco tem junto aos devedores mutuários é chamado de carteira de crédito, ou é conhecido como carteira de crédito. Portanto, carteira de crédito é o conjunto de créditos que a instituição bancária tem junto aos devedores mutuários. E aquilo, em se tratando de uma instituição bancária, é talvez o bem de maior valor que a instituição tenha. Ou seja, aquela carteira de crédito, aqueles valores a receber, aquilo que se chama recebíveis, né, é o que dá o direito ao banco de se ressarcir do dinheiro que emprestou, é claro que é crescido de juros. As notícias, os meios de comunicação e também os sites da própria instituição financeira Banco Pan-Americano informam que estas carteiras de crédito que o Banco Pan-Americano tinha em decorrência do exercício da sua atividade de mútuo, né, de agente financeiro que praticava atividades ativas, ou seja, emprestando dinheiro, esses créditos foram cedidos a outras instituições bancárias. E vejam, trata-se da operação de cessão de carteira de crédito. Se eu tenho uma carteira de crédito ou um conjunto de créditos a receber, eu posso ceder esses direitos de receber esse dinheiro, ou seja, ceder esses créditos a outras instituições e receber o pagamento correspondente. É óbvio que quando uma instituição financeira cede a sua carteira de crédito tem um determinado montante, há um deságio, não é? Ou uma redução. Então, vamos supor que eu tenho uma carteira de 500 milhões de reais e eu cedo essa carteira a uma outra instituição e recebo, em contrapartida, 470 milhões de reais. Ou seja, eu recebo em dinheiro antecipado 30 milhões de reais a menos do que o valor da minha carteira de crédito. Então, esta é a operação que se chama cessão de carteira de crédito. Muito bem. As notícias são de que o Banco Pan-Americano cedeu várias de suas carteiras de crédito, vários conjuntos de créditos que tinha junto aos devedores, recebendo o montante de dinheiro correspondente e, de forma irregular, manteve nos registros contábeis da instituição os dois ativos. Enfim, a carteira de crédito era cedida, mas ela continuava integrando os registros contábeis da instituição financeira. Então, havia o ingresso de recursos de quem estava adquirindo a carteira de crédito, o preço pago por quem estava adquirindo a carteira de crédito, e mais a carteira de crédito. Obviamente que esses dois ativos somados fizeram com que, artificialmente, a situação do Banco Pan-Americano se mostrasse muito melhor do que o quadro real. Ou seja, o patrimônio do Banco Pan-Americano refletido em seus documentos contábeis e financeiros era muito melhor do que a sua situação real. Muito bem. E isso tem reflexo direto no valor das ações do Banco Pan-Americano. Vejam, se eu tenho duplo ativo, ou seja, se eu tenho o valor patrimonial da instituição inflado artificialmente por esta prática, cessão de carteira de crédito com manutenção da carteira, mais o dinheiro que entrou pela venda da carteira, eu tenho a situação patrimonial inflada artificialmente, e se eu divido o valor o montante do patrimônio pelo número de ações, obviamente que esta ação também teve o seu valor
inflado significativamente. Conforme constatação do Banco Central, em documento divulgado adiante, estas práticas parecem remontar a janeiro de 2006. Então, vamos às datas e aos fatos. Em 13 de novembro de 2007, o Banco Pan-Americano abriu seu capital e captou, nessa oportunidade, 369,5 milhões de reais. O preço de emissão das ações que foram emitidas na abertura do capital foi de R$10 por ação. E a Deloitte foi a responsável pela auditoria do banco neste período. No dia 3 de março de 2009, foi promulgada a Lei 11.908 de 2009. Portanto, 3 de março de 2009, promulgação da Lei 11.908 de 2009, que autoriza o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal ou instituições subsidiárias a adquirirem participação em instituições financeiras sediadas no Brasil, sob a justificativa de afastar os impactos da crise financeira internacional de 2007 sobre a economia brasileira. Enfim, apenas para recuperar algumas ideias que nós trouxemos na nossa primeira aula, em 2007 nós tivemos a crise internacional do setor imobiliário, que no nosso país, foi dito, mais parecia uma marolinha. Muito bem. Ainda assim, para prevenir os efeitos desta marola aqui no Brasil, foi editada a Lei 11.908, que autoriza o Banco Central, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, através, inclusive, de subsidiárias, a comprarem participação de instituições financeiras sediadas no Brasil. Não preciso lembrar que a escola de Keynes traz, diante das crises econômicas, a recomendação de aporte de dinheiro público no mercado. Não é? Aqui, no Brasil, onde, em tese, nós não sentimos o efeito significativo da crise, não é? E nós não tivemos nenhuma instituição financeira em estado lastimável ou difícil a justificar o aporte de recursos públicos, nós remetemos para o Congresso Nacional e este fez aprovar, com sanção da Presidência da República, esta lei autorizando a utilização de recursos do Banco do Brasil e da Caixa para aquisição de participações em instituições financeiras. Diz o artigo 2º, parágrafo 1º desta lei, o seguinte: para a aquisição prevista no caput desse artigo, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal contratarão empresas avaliadoras especializadas, cujos dirigentes não possuam interesse nas empresas sujeitas à avaliação, observada a Lei 8666 de 1993, dispensado o procedimento licitatório em casos de justificada urgência. O artigo 8º desta lei, que estabelecia a criação de uma comissão para o monitoramento e a fiscalização da aplicação dos recursos públicos aportados através da Caixa e do Banco do Brasil em instituições financeiras privadas, foi vetado pelo presidente da República. Então, o artigo que previa monitoramento e fiscalização dos recursos aportados pelas instituições Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil e instituições financeiras foi vetado pelo presidente da República. Em 31 de março de 2009, então vejam só, a lei foi promulgada em 3 de março de 2009. Em 31 de março de